Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa live e hoje nós vamos falar de um assunto que está na moda, a função exponencial. Vocês obviamente têm visto aí na televisão todo dia batendo na tecla da curva crescente de transmissão desse vírus. Então há uma tendência que o Enem cobre questões de atualidade, então não poderia deixar passar essa oportunidade aqui de falar sobre esse assunto tão importante hoje, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, antes de começar nós temos alguns minutos, então antes de começar essa live, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um material que eu vou deixar disponível aqui na live. Aqui na descrição do vídeo é só chegar ali, clicar no link e fazer a inscrição. Vocês podem fazer isso no final, vai ficar disponível aí para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês vão receber. Aqui está o material. Vocês têm aqui uma estrutura muito legal, tem até um índice aqui que vocês podem acompanhar no início aqui, matemática básica. Lá na página 23 vocês têm função exponencial. Enfim, vocês vão ver que é um material farto para quem vai se preparar aí para o Enem e para os vestibulares, evidentemente, né? Então tem tudo aqui, gente, tá? Não só exercícios com gabarito, então cada listinha de exercício aqui tem um gabarito no final, tá? Eu dou o exercício e mostro o gabarito no final do conteúdo, tá bom? Então tem aqui a parte teórica, um pouquinho de explicação teórica aqui, exercícios e teoria. Mas basicamente a lista de exercícios para vocês acompanharem as nossas lives. Vamos voltar lá então. Então aproveite esse material que ele vai ser de muita utilidade aqui, não só para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer vestibular também, tá bom? Bom, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês antes de a gente começar a nossa aulinha, que é sobre o nosso curso que a gente tem, esse trabalho que a gente faz focado no aluno, tá? Bem, o que acontece aqui? Nós temos uma área com o curso completo para vocês. Quem vai acessar o nosso curso já pode entrar lá e já fazer sem precisar ficar esperando as aulas entrarem. Não, vocês vão ter toda a estrutura, tá? Desde o módulo 1 até o último módulo lá. Então, o que acontece? Também tem um trabalho por fora, que é mais uma revisão que a gente faz as aulas ao vivo, né? E também a gente faz aulas para os alunos que estão lá, aulas de resoluções de exercícios. Então os alunos estão com dúvida, nós temos uma aula ao vivo resolvendo as dúvidas dos alunos, tá? Então, essa semana, por exemplo, a gente tem no início da semana uma aula ao vivo e no final da semana a gente vai ter uma aula só sobre resoluções de exercícios. Por exemplo, agora o assunto foi exponencial. Tá? Então nós vamos dar a revisão de exponencial e no final de semana a gente faz uma aulinha para os nossos alunos das dúvidas que eles vão enviar. Eles enviam as dúvidas pela nossa área de membros. Então tem ali como fazer um print da questão, enviar e a gente corrige nessa aula de dúvidas. É claro que a maioria dos exercícios quase não tem necessidade de fazer isso porque a gente tem muitos vídeos de resolução. Todo o nosso material ele tem resoluções. Então o aluno se vê tranquilo nesse aspecto, tá, gente? Porque o importante na matemática é treinar, exercitar e corrigir dúvidas. É assim que a gente aprende. Claro que tu vai errar, mas aí a gente tem que voltar e corrigir a dúvida. Não tem segredo. Tu tem que entender o conteúdo e depois tu vai aprender. O aprendizado é o processo solitário, é tu e a canetinha ali, né? Bom, então é isso, gente, que eu gostaria de falar para vocês. Os nossos alunos então têm todo esse apoio no pós-aula. E não é só chegar ali, entrar não, tu vai ter o atendimento no pós-aula, que isso é importante, tá bom? Existe também, dentro de quem vai fazer o curso de matemática, pensa, o curso só gênio da matemática, sim, mas o gênio da matemática ele tem outras disciplinas que são oferecidas completíssimas ali, tem português, química, física, redação, sociologia, biologia e filosofia. Essas disciplinas têm a mesma estrutura do curso de matemática, ou seja, quem entrou ali pensando que vai ter só matemática, recebe esses bônus, só que esses bônus, na realidade, são cursos completos. Então, o aluno tem mais isso aí ainda para fazer, né? Para interagir, para poder crescer e melhorar o desempenho. Bom, gente, tá batendo então a nossa hora aqui, e aí a gente vai começar então com o assunto função exponencial. Tudo bem aí com o som? Tá tranquilo? Somzinho aí? Beleza, só coloque um ok aí se estiver bem com o som, tá, gente? Está tudo funcionando ok, aí me mandem um recadinho aí pra gente poder começar, tá? Bom,
Vamos lá, função exponencial. O que é a função exponencial? Gente, pensa assim, exponencial, expoente. Então tem o quê? A variável x lá no expoente. Essa é a ideia. Essa função exponencial tem uma base, tá? Ela tem um y, tem um x e tem uma base. Que base é essa? A base é um número que tem que ser positivo e diferente de 1, tá? Então a base tem que ser maior ou igual a 0 e diferente de 1. Então, na realidade, vamos dar dois exemplos aqui, ó. F de x igual a 5 na x. F de x igual a 0,3 na x. F de x e y são a mesma pessoa. Então, f de x é y. Então, y igual a 0,3 na x e y igual a 5 na x. Nesses dois casos aqui, o 5 e o 0,3 são as bases. E o x, obviamente, é o nosso expoente. Bom, eu falei para vocês que existe uma tendência dessa questão cair no Enem. Então vejam aqui, ó, eu preparei um gráfico, uma análise comparativa, tá? Evidentemente, a gente sabe, né, todo mundo conhece a história do coronavírus. Então, nós temos aqui um Covid-19 que é exatamente uma exponencial com uma curva maior do que a gripe comum. O que significa essa exponencial da gripe aqui, essa exponencial do Covid aqui? Bem, gente, olha só, vou entender de uma forma bem simples. Vamos pensar que cada uma pessoa, tá, transmite para duas, tá? Na realidade, pela média, tá, que foi feito aí um estudo disso aí, cada pessoa transmite para 2,2, tá? 2,2 significa o quê? Ela transmite para duas pessoas mais 0,2 pessoas, tá? Isso é uma média que os caras fazem. Então, o número final, por exemplo, tá, de pessoas infectadas é igual ao número inicial elevado a 2,2. Então, a gente vai indo. Isso é uma exponencial, tá? Então, cada um transmite para 2, aí esses 2 vão transmitir para 4, esses 4 vão transmitir assim por diante para 8, e aí a curva está crescente, tá? Essa curva aqui que a gente está falando. A gripe comum, só para vocês terem uma ideia, ela é transmitida para 1,3 pessoas, né? Então bem menos, esse vírus aqui é bem mais agressivo, ele transmite o dobro praticamente do que a gripe comum, tá? Aqui todas as exponenciais que estão acima do n igual a 1, né? Elas são crescentes, né? E aqui quando elas estão abaixo, com n menor que 1, evidentemente maior que 0, eu teria uma função decrescente. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Eu preparei algumas questões que vão ser bem interessantes, porque vocês vão entender bem a aplicabilidade dessa funçãozinha aqui. Eu mostrei ali uma funçãozinha, tá? Uma função que eu inventei ali do Covid, e agora nós vamos trabalhar com funções reais, tá, gente? Olha só. Beleza, então exemplo de base B maior que 1. Vamos pegar a base 2, tá? Base 2 é maior que 1, então essa é a base 2 aqui, ok? Então vamos lá. A ideia é a seguinte, vamos montar aqui um gráfico, tá, com essa estrutura aqui, com essa função. Ou seja, y igual a 2 na x. Vamos imaginar que o x é igual a menos 2. Quando o x é igual a menos 2, eu vou substituir aqui o x por menos 2, vai ficar y igual a 2 na menos 2. Se eu passar esse 2 na menos 2 para baixo, vai ficar 1 sobre 2 na 2. E 1 sobre 2 na 2 é 1 sobre 4, né? Então, essa primeira estrutura aqui seria 1 quarto. Vamos pegar esse último aqui, o quinto aqui, ó, o x igual a 5, y igual a 2 na 5. 2 na 5 é 32, então nós temos aqui o valor do último aqui. Eu não vou fazer todos aqui, que isso aqui é só para mostrar para vocês, gente, então vou colocar as respostas aqui. Observem que quando o nosso x cresce, ó, o nosso y também cresce. Então, quando isso acontece, a gente tem uma função crescente. Observem nesse gráfico aqui, ó, tá? Então, aqui, por exemplo, quando o x era menos 2, ó, eu tinha um valor o valor 1 quarto. Quando o x é igual a 5, ó, o que acontecia? O valor de y é igual a 32. Então, esse é o tipo de curva que aparece na função exponencial. Crescente, tá, gente? Eu tenho um truque para vocês, ó. Para vocês identificar qualquer função, tá? Saber se ela é crescente ou decrescente, coloquem a canetinha de vocês aqui, ó, na página e tragam essa canetinha da esquerda para a direita aqui, ó, ela tem que estar paralela ao eixo do y, tá? E observem o que está acontecendo com a curva verde. Ah, a curva verde está subindo, então essa função aqui ela é crescente, tá? Então é só fazer isso. Então se tu tem uma função que faz isso e tal, então é só passar a canetinha e observar o que está acontecendo com a curva. Quando ela estiver subindo, ela é crescente, quando ela estiver descendo, ela é decrescente.
Então é sempre assim, pega a canetinha e faz isso. Vamos dar um exemplo agora de uma outra função exponencial, só que o b agora é menor do que 1. Evidentemente o b tem que ser um número positivo, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Ele não pode ser 1, mas ele está entre 0 e 1. Vamos dar um exemplo aqui, função 1 meio, né? Então se eu montar a mesma tabelinha, e eu colocar agora aqui, ó, y igual ao meio na x, e esse x sendo menos 2, ó, o que vai acontecer? Esse x na menos, esse 1 meio na menos 2, esse 2 aqui, ele vai subir trocando sinal, né? Lembra como é que a gente faz isso? A gente inverte a fração e troca o sinal do expoente. Invertendo a fração, 1 meio vira 2, e 2 na 2, eu tenho que trocar o sinal do expoente, vira 4. Então, quando o x é menos 2, o y vai ser 4. E aqui embaixo, ó, quando o meu x é 2. Então, eu vou colocar aqui 1 meio na 2. 1 meio na 2 é 1 quarto, né? Então, observe que eu vou preencher tudo aqui e aí vocês vão entender o seguinte. Quando o x cresce, ó, o meu y decresce. Então, isso representa um outro tipo de curva, né? Uma curva exponencial, onde tu vai observar que se tu passar a tua canetinha da esquerda para a direita, essa curvinha está descendo. Então, a gente tem aqui uma função decrescente. Tá? Então é assim que a gente analisa se a função é decrescente ou se ela é crescente. É só pegar a canetinha, pega na folha ali, está fazendo a prova, ela quer saber se a função é crescente ou decrescente, pega a canetinha e passa assim. Aí tu vai observar o que está acontecendo com a tua curva. Tá? Bem, agora, lembra que eu falei, nós vamos trazer esse problema que está acontecendo para a prática. O que eu acho que vai cair? O que eu acho que vai cair é uma questão parecida com essas que nós vamos trabalhar aqui. Então a gente vai trabalhar com mais algumas questões que tem exatamente o mesmo contexto da que eu acho que vai cair, tá, gente? Depois me cobre se eu estiver errado. Então vamos lá. Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor T anos após a sua compra é dado por VT igual a VO vezes 2 na menos 0,2T, em que VO é uma constante real. Se após 10 anos a máquina estiver valendo R$12.000, determine o valor que ela foi comprada. Bom, então nós temos aqui uma funçãozinha exponencial. Por que eu sei que é uma função exponencial? Porque eu tenho uma variável no expoente. Sempre que aparecer uma equaçãozinha onde eu tenho um x no expoente, ou uma letra qualquer no expoente, eu tenho uma exponencial, tá, gente? Então nós vamos tirar aqui alguns dados que eles nos informam. VT é o valor final após ter anos. Então, por exemplo, olha só, isso aqui é uma máquina industrial que se ela vai depreciar, ou seja, ela vai perder o preço, tá? E aí, depois de ter anos, o preço dela vai diminuindo, conforme essa equaçãozinha aqui. Depois de 10 anos, a máquina vai estar valendo 12 mil. Então, 12 mil é o preço depois dos 10 anos, é o valor final. Então, o meu VT, meu V10 seria 12 mil, tá? V10 aqui, porque o T é o tempo, tá, gente? T é o tempo. E eu quero saber o valor inicial. Depois de 10 anos, o tempo é 10, o valor inicial que ele que ele comprou essa máquina depois que ela depreciou 10 anos, tá? Então, vamos imaginar assim, ó. Essa máquina tinha um valor. Passado 10 anos, o que aconteceu? O preço foi diminuindo conforme essa curva aqui. Então, depois de 10 anos, ela passou a valer 12 mil. Então, vamos lá, vamos saber qual o preço lá no início. Então, vamos pegar a formulazinha e vamos substituir os valores. Esse nosso VT, que é o V final aqui, que é 12 mil, vou substituir aqui, tá? Esse nosso VO é o que eu quero saber e o T é 10. Então, é só substituir os valores. Ó, o meu V10, eu já sei que é 12 mil, tá? Eu já sei que o meu T aqui é 10, beleza. Agora, o que eu faço, ó, gente? Esse 2 na menos 2 aqui é, na realidade, 1 sobre 2 na 2. Então, fica aqui 1 quarto, tá, gente? Esse 4 está aqui dividindo, ele vai passar para lá, multiplicando. Então, vai ficar 12 mil vezes 4. E 12 vezes 4 dá 48. Então, o meu valor inicial é R$48.000. Esse é o valor que lá no início, tá, essa máquina valia. E depois de 10 anos, ela passou a valer R$12.000. Tá? Então, ela foi comprada por 48 mil. Vamos ver uma outra questãozinha aqui, gente, que é bem interessante. Ó. Um grupo de cientistas decidiu utilizar o seguinte modelo logístico, bastante conhecido por matemáticos e biólogos, para estimular o número de pássaros PT de determinada espécie com uma área de proteção ambiental. Então aqui eu tinha uma quantidade de pássaros, né? E essa quantidade de pássaros ela é estimada por essa equaçãozinha aqui. Lá temos nós nosso expoente T aqui, tá? Sendo T o tempo em anos,
o momento em que o estudo foi iniciado, em quanto tempo a população chegará a 400 indivíduos. Observem aqui que 400 indivíduos é a população lá no final, é o nosso PT aqui, que é a população final. A gente sabe que a população inicial é de 500, né? Que a gente tem aqui. Então vamos lá, olha só. Vamos pegar aqui, ó. PT é o número de pássaros no final. Ele está dizendo em quanto tempo a população chegará a 400? Quer dizer, ela vai chegar lá no final a 400? Então eu já sei que o nosso PT aqui é 400, tá? E agora, gente, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ele está sabendo, tá? Ele está querendo saber o tempo, está querendo saber o tempo T. A gente tem tudo aqui, gente, tá? Prestem bem atenção nesse tipo de questão, tá? O Enem, normalmente ele trabalha com uma questão com um texto longo, né? A gente está montando algumas questões aqui similar ao que o Enem cobra. E eu dou uma dica para vocês. Procurem sempre não se preocupar com aquele primeiro parágrafo no início da questão. Por quê? Porque normalmente aquele primeiro parágrafo ele enrola muito e ele não traz dado nenhum para a nossa resolução. Primeira dica que eu vou dar para vocês: procurem ler a pergunta. Como assim ler a pergunta? Sim, lá no finalzinho, no último parágrafo, tem uma pergunta. Qual vai ser o tempo? Qual o número de pássaros? Não sei. Então, a primeira coisa que vocês têm que se conectar com a questão é através da pergunta. Beleza, achei, eu sei o que ele quer. Agora eu começo a ler o problema a partir do segundo ou do terceiro parágrafo. Por quê? Porque o primeiro parágrafo não vai trazer nada de informação importante. Ele só vai contar abobrinha para vocês. Não é o caso dessa questão aqui, tá? Mas o importante é que vocês entendam que às vezes uma questão com um texto de uma página tem muita abobrinha. Isso faz com que vocês percam muito tempo na hora de resolução, na hora de resolver. Então é evidente que vocês têm ali um pouquinho mais de 2 minutos, um pouquinho menos de 2 minutos e 30, tá? 2 minutos e 30 tem que considerar que tem que preencher o cartão e tudo mais. Então não dá para usar todo esse tempo de 2 e 30. Nós temos que usar um pouco menos disso. E esse período, esse tempo aqui é muito pequeno para quem vai ler uma questão desse tamanho, que às vezes eles colocam exagero. Por isso que eu luto para que as questões sejam mais claras, mais objetivas e com menos texto, né? Então vamos lá. O que eu tenho que pensar aqui? Que nesse tipo de situação, ele vai te dar sempre duas incógnitas, uma variável y e uma variável x. A tua f de x e o teu x, né? A f de x é o y. Bem, então sempre vai ter duas incógnitas e uma ele vai fornecer, gente. Então fica fácil, retirem os dados no ladinho aqui e resolvam substituindo o que vocês têm. Vocês já sabem que o PT aqui é 400, então é só substituir aqui o PT por 400 e tentar achar o T através de uma equação exponencial. Outro detalhe, no finalzinho dessa aula, eu vou resolver uma equação exponencial, tá? Que não é tão simples quanto essa aqui. É uma equação que quando eu já dei para muitos alunos e pouquíssimos conseguiram resolver essa equaçãozinha, tá, gente? Então vamos lá. Eu quero ver se vocês vão conseguir resolver. Travem o vídeo, tentem resolver e depois deem continuidade ao vídeo aí, tá, gente? Porque é uma questão bem legal. Vamos lá. Essa primeira questão aqui, ou melhor, essa questão aqui, ela tem um nível médio, tá? Não é difícil, ela tem um nível médio de resolução. Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho uma fração aqui. Então o que eu faço aqui, gente? Eu vou passar esse cara que está aqui dividindo, multiplicando lá, tá? Então, ó, ficou 400 aqui multiplicado por essa parte aqui, que era o denominador dessa funçãozinha. E agora eu faço o contrário, ó. Esse 400 que está aqui eu passo dividindo, ó, e deixo isolado essa parte do nosso que está entre parênteses. Então eu passei agora o 400 dividindo e fiquei com 500 por 400. Evidentemente eu posso cortar esses dois zeros aqui, fica 5 quartos, né, gente? E agora esse 1 que está aqui, ó, eu passo para lá, porque eu não vou ficar com números desse lado aqui, eu só quero ficar com 2 elevado a 2 na menos t, tá? Se eu fizer essa sominha aqui, eu tiro o MMC e tal, e eu vou chegar a um resultado de 1 quarto, tá? 5 quartos é 1,25. 1,25 menos 1 dá 0,25. 0,25 é 1 quarto. Eu não preciso fazer isso, eu posso fazer simplesmente um MMC e eu vou chegar nessa resolução aqui. Agora o que eu faço aqui? Esse 4 é 2 na 2, né? Esse 4 é 2 na 2. Então eu vou passar esse 2 na 2 para cima, fica 2 na menos 2.
Agora ficou simples, porque eu posso cortar as bases aqui, ó, base 2 e base 2, né? E igualo os expoentes. Então fica 2 menos t igual a menos 2. Passando o t para lá e o 2 para cá, eu fico com o t positivo aqui e o 2 positivo aqui, que vai ser somado com o outro 2. E o meu t fica igual a 4. Tá? Essa é a resposta para esse nível de questão, nível médio. Tá? Agora nós vamos ver uma outra questãozinha que tem esse mesmo contexto. Aqui nós estamos falando de bactérias. Pode se tornar vírus lá na prova. Tá? Então vamos lá. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão NT igual a 2000 vezes 2 na 0,5T, sendo T em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000 bactérias? Bom, então vamos lá. Primeira ideia aqui, gente, é o seguinte, ó. O número de bactérias final, ó, será esse aqui, ó, porque ele está dizendo aqui, ó, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será futuro, será igual a 8 milhões, né? Então nós temos aqui um NT, que é o número de bactérias final, e eu quero saber o que? O tempo. Então vejam que ele só trabalha com duas variáveis nesse tipo de questão, tá, gente? Então vamos lá, vamos pegar essa mesma formulazinha aqui, ó, e vamos colocar aqui. Agora eu vou substituir o que a gente tem, que é esse númerozinho aqui, ó. 8 milhões é o NT. Vai ser igual a 2.000 vezes 2 na 0,5T. Ok, agora eu vou passar esse 2.000 dividindo aqui, ó. Fica 8 milhões aqui dividido por 2.000. Mas antes de passar, o que eu faço? Eu corto esses 3 zeros aqui. Evidentemente eu não vou, né, fazer uma divisão desse número, eu só vou cortar os 3 zeros e vou dividir por 2, né? Então eu pego o que sobrou, que é 8.192 dividido por 2, e agora igualo a esse número aqui, ó, ao que sobrou aqui, tá? Que ficou isolado, 2 elevado a 0,5T. Agora o que eu faço? Esse valor 8.000 aqui dá 4.096. 8.000 dividido por 2 dá 4.096. Eu fatoro 4.096, tá? Ó, 2 vezes 2 dá 4, dá 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2046, 11, 2048, 4096. Então isso aqui dá 2 na 12, tá? Beleza. Agora eu corto a base 2 e igualo os expoentes. Então fica 0,5T igual a 12. Passo 0,5 dividindo, fica T igual a 12 dividido por 0,5, o que dá 24. 24 o quê? 24 horas, tá? Se ele quer passar para dias, provavelmente pode estar a resposta em dias. Um dia tem 24 horas, então eu posso dizer que isso aqui é 24 horas, é um dia, tá? Beleza? Vamos ver uma outra questãozinha aqui, ó, do Enem, tá? Observem que eu estou trabalhando com questões que têm uma afinidade com o Enem, tá? Então o nosso foco é Enem aqui, nesse trabalho. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui a nossa canetinha, o apontador, para ficar mais legível, para vocês enxergarem melhor. O governo de uma cidade está preocupada com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa. Opa, lembra alguma coisa, né? Causada por bactérias. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade da reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, ó, inicialmente, eu já sei que é a quantidade inicial de bactérias. Obteve-se a formação para a população. Ó, a fórmula para a população. PT igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Em que T é o tempo em hora e PT é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será de quanto? Bom, gente, será reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, duplicará. Então vamos ver o que acontece aqui. Na realidade, o que eu tenho aqui? PT é a população de bactérias, né? Em milhares de bactérias, tá? Então aqui, quando ele falou em 40.000 unidades, que era inicialmente, é esse valor aqui, ó, 40.000, que é o nosso inicial. Sempre o inicial vai estar junto aqui com a nossa funçãozinha aqui, ó, tá? Então o inicial vezes a base elevada a T, tá? Enfim, então agora o que a gente faz aqui, ó? T é o tempo em horas, e eu sei o quê? Que o nosso tempo aqui está em minutos. Eu sei, gente, que
20 minutos é o quê? A terça parte da hora. Uma hora não tem 60 minutos? 60 dividido por 3 não dá 20? Então esses 20 minutos é um terço de hora. Então tem que ser rápido, não precisa ficar fazendo regra de 3. Ah, uma hora tem 60 minutos, 20 minutos tem X. Perde tempo, né? Eu sei que 20 minutos é um terço de hora. Então, agora, o que eu faço? Eu vou calcular pela fórmula a nossa população após um terço de hora, né? Eu sei que a população inicial ali é 40, que está aqui o valor 40, tá? Beleza, então agora eu só substituo aqui o valor de T, que é um terço aqui, ó. E eu vou calcular a população final de bactérias. Então, 3 vezes 1 terço, eu vou cortar esse 3 com 3, vai dar 2 na 1, né? E 40 vezes 2 na 1, 2 na 1 é 2, 2 vezes 40 dá 80. Então, o que aconteceu com a população inicial de bactérias? Era 40 mil, passou a 80 mil. Então, nesse caso aqui, a resposta é D, vai duplicar, né? A população de bactérias dobrou, certo? Vamos ver agora aqui uma outra questãozinha do Enem, exatamente com a mesma estrutura, tá, gente? O Enem sempre cobra isso aqui, todo ano tá lá. Admita que um tipo de eucaliptus tenha expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio. Modelado pela função y igual a na t-1, na qual y representa a altura da planta em metros, t é considerada em ano e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y. Admita ainda que y fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar o eucaliptus quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a quanto? Bom, vejam que essa plantinha foi plantada com meio metro, ó, já está aqui, ó. Quando o tempo é igual a zero, tá aqui, ó, gente, o tempo aqui igual a zero, a minha mudinha já tinha meio metro. E ele está perguntando aqui, tá? Olha só, o tempo entre a plantação e o corte. Aqui ele plantou e o corte vai ser feito quando essa planta atingir 7,5 metros. Ou seja, quando elas crescerem 7,5 metros, ou seja, ela partiu do meio metro e vai crescer mais 7,5 metros. Ou seja, ela vai ter que atingir 8 metros, tá, gente? Então, baseado nessa funçãozinha aqui, eu analisando o gráfico, por isso que tem que ter um bom conhecimento de gráfico, tu tem que olhar para cá e entender. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil aqui do que as outras, tá? Porque ela tem a mesma estrutura, porém tem a interpretação do gráfico aqui. E o que ele está dizendo nesse último parágrafo aqui é muito importante, ó. Olha só, admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada. Então a altura da muda é 0,5, tá? E deseja-se cortar o eucalipto quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Quer dizer, após esse plantio, ela vai crescer mais 7,5 metros. Então, ela tem que chegar a 8 metros, tá, gente? Mas aí vem um detalhe, ó. Observem aqui que eu preciso do valor de A antes, tá? Quando eu colocar aqui o valor de Y, que eu tenho aqui no início, aqui, ó, que é 0,5, e o T aqui, ó, o T aqui é 0, ó, tá? Eu vou ter que 0,5 é igual a na 0 menos 1. Então, 0,5 é igual a na menos 1. Se eu fizer assim, ó, 1 sobre A igual a 0,5, ó, 1 sobre A igual a 0,5, 0,5 sendo 1 sobre 2, eu sei que A é igual a 2, né? Beleza. Agora eu vou pegar a mesma funçãozinha aqui, tá? Já sabendo o valor de A. Por quê? Eu não tinha o valor de A. Nas questões anteriores, eu tinha o Y e o T. Ou eu te dava o Y e tu pegava o T. Aí, ou eu te dava o T e tu pegava o Y nas funções anteriores. É nessa aqui não. Nessa aqui eu tinha que descobrir o valor de A. Então eu pego um ponto sempre do gráfico, tá? E jogo na minha função aqui. Descubro o valor de A. Agora eu penso aqui, ó, gente. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a quanto? Então, para ela chegar a 7,5, o Y tem que ter 8 metros, conforme eu já falei, certo? Então, o meu Y final aqui é igual a 8 metros. Eu não poderia jogar o 8 aqui já direto, porque eu não tinha o valor de A. Eu teria que ter o tempo. Então, vamos lá. Vamos jogar de novo aqui a mesma formulazinha. Botar o meu Y, que é 8 agora, ó, com o valor de A que eu acabei de descobrir. Fatoro o 8 é 2 na 3. Corto as bases 2 aqui, né? E igualo os expoentes. Então, fica 3 igual a T menos 1. Passo 1 para lá e fica T igual a 4. Então, essa é a diferença entre as outras duas, tá? Aqui eu tenho um detalhe para procurar mais aqui, que é o meu valorzinho do A,
E onde é que eu cato? Sempre no gráfico. Então, a minha dica é, olhem para o gráfico, procurem um ponto que ele vai dar ali. Eu poderia usar o 32 e o 6? Posso. Se vocês quiserem colocar aqui o 32 e o 6 aqui, ó, no iniciozinho aqui, pegar o y igual a 32 e o t igual a 6, dá também. Vocês vão chegar no mesmo valor, porque 32 é 2 na 5, aí vai ficar aqui a na 6 menos 1, tá? Que também é 2 na 5, o a vai ficar a na 5. Então, cortando ali os expoentes, vocês vão chegar no valor de a igual a 2. Dá para fazer, podem testar também dessa forma. Mas procure, às vezes ele não te dá 2 pontos, às vezes ele te dá um ponto só. Então, catem o ponto importante, aquele que ele vai te dar, e joguem na nossa formulazinha aqui, na nossa funçãozinha, e vocês vão descobrir o valor de A, tá? Beleza? Então agora, vamos para aquela equação exponencial que eu disse que a galera não consegue fazer, tá? É bem chatinha essa questão aqui, gente, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Observem que quando a gente tinha assim, ó, 2 na x igual a 4, ou 2 na x igual a 8, então dava pra gente fatorar e cortar as bases. E aí a gente igualava os expoentes. A gente faz sempre isso nas exponenciais. Nesse tipo de equação aqui, não dá para fazer isso, por quê? Observe que as nossas bases são todas diferentes. Então não tem como eu fatorar para cortar as bases. Então como é que eu posso resolver essa equação aqui? Gente, vamos lá. Nós trabalhamos com a função exponencial. O que é a função? Y igual a b na x, ou y igual a na x. Isso é uma função. Agora, nós vamos resolver uma equação. Toda função, aquelas questões que a gente resolveu anteriormente, nós chegamos numa equaçãozinha lá no final, onde a gente podia cortar as bases, igualava os expoentes. E a gente sempre chega numa equação. Então, da função, a gente chega na equação. E aqui eu estou dando direto a equação. Não é uma questão muito comum em prova, tá? Ele vai te dar uma função para chegar e deduzir, chegar na equaçãozinha, tá? Mas aqui eu estou fazendo uma coisa mais complexa, porém já no final da história, tá? Vamos lá então. Vamos pegar essa funçãozinha aqui e trabalhar da seguinte maneira. Vejam que a gente tem uma sominha no expoente aqui. O que eu faço com essa sominha no expoente, gente? Observe que o x tem base 3 e o menos 2 também tem base 3. Os dois números que estão, o x e o menos 2, estão na base 3. Então eu vou abrir. Eu vou arranjar uma base 3 para o x e uma base 3 para o menos 2. E faço assim, ó. Vai ficar 3 na x vezes 3 na menos 2. Aqui eu deixo como tá. Aqui o 15 na 3x mais 1 eu faço a mesma coisa. Eu pego 15 na 3x vezes 15 na 1 vezes 3 na menos 1. Tá? Então o que eu fiz, gente? Quando tem o soma no expoente, que é o que aconteceu aqui e aqui, eu abro dessa forma, ó. Eu arrumo uma base para cada elemento do expoente ali. Faço isso em todos os lugares que eu tenho essa situação. E agora, observem que esse cara aqui tem expoente negativo e esse aqui também. Então eu vou botar ele para baixo. Então fica assim, ó. Eu copio tudo como tá, 3 na x vezes 5 na 2x, e esse 3 na menos 2, eu boto ele para baixo com o sinal trocado, sinal positivo. Era negativo, virou positivo. Aqui também, ó. 3 na menos 1, eu jogo ele aqui embaixo, ó. Fica 3 na 1, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vi que eu tenho números ou bases com expoente x e bases sem expoente x. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar. Eu vou botar todas as bases com expoente x para a esquerda e deixar os números, que são aqueles caras que têm expoente, mas sem base x, sem expoente x, para o outro lado. Então esse 3 na x, esse 5 na 2x estão aqui e o 15 na 3x está lá. Então eu vou passar esse 15 na 3x para cá e esse 3 na 2 para lá. Então eu vou trocar, ó. Todo mundo que tem x, então eu boto do lado esquerdo, e quem não tem x eu boto do lado direito, tá? E agora eu faço mais um passo aqui. Observe que todos esses caras aqui têm x. Então, eu posso também fazer simplificações aqui, mas ainda não posso fazer simplificações aqui. Então, eu vou ter que colocar esse x aqui, ó, lá fora, ó, tá? Então, eu fico assim, ó. 3 na x, eu boto o x lá fora, ó. 5 na 2x, eu boto o x lá fora. 15 na 3x. Fica todos os números dentro aqui, ó, tá? Desse colchete e o x lá fora. Bem, agora eu posso fazer o seguinte, ó, vamos lá. Eu posso cortar aqui, ó, 9 por 3, aqui, ó, dá 3, ó, certo? Eu posso simplificar. Aqui eu posso abrir, ó. O que eu vou fazer? Esse 5 ao quadrado é 5 vezes 5.
15 ao cubo é 15 vezes 15 vezes 15. Então vamos abrir isso aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 5, 15 vezes 15 vezes 15. E aqui eu fiz assim, ó, 9 por 3 dá 3, e esse 3 multiplicando por 15 dá 45. Ao invés de ficar multiplicando aqui, gente, eu posso simplificar, evidentemente. Ó, vejam, 3 vezes 5 não dá 15. Então eu posso cortar esse 15 aqui com esse 15 aqui. Esse 5 aqui eu posso dividir por 5, e o 15 dá para dividir por 5. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. E aqui embaixo fica 3 sobre 15, tá? Que dá 45. Então lá em cima ficou 1 e aqui 45. Vou subir agora esse 45. Quando ele sobe, ele fica 45 na menos 1. E 45 na menos 1 eu multiplico, né? Parênteses, ou nesse caso colchete, eu vou multiplicar. Fica 45 na menos 1 vezes x. Então fica 45 na menos x. Vejam que agora aqui a base é 45. Então eu posso cortar aqui o 45 com 45 e vou isolar. Ó. Menos x é igual a 1, porque aqui o expoente do 45 é 1. E agora eu multiplico menos 1 dos dois lados, fica x igual a menos 1. E eu chego facilmente na resolução dessa questão. Quer dizer, é uma questão que tu te apavora quando tu olha, porque tu não consegue cortar nada, mas tem que ter calma, paciência e fazer esse processo todo aí. Tá bom? Bom, gente, função exponencial é isso, é o que eu espero que caia na prova, tá? O que vai mudar é o texto, então não se apavorem, retirem aquilo que é importante do texto e apliquem essas táticas aí que eu ensinei agora, tá bom? Então vamos ficando por aqui, gente. Grande abraço, obrigado por vocês ficarem comigo aqui até agora, tá? Um abração para toda essa galera aí e eu te encontro na próxima live. Abração!